Fala fera! Muito boa tarde, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa aula de História para o primeiro ano do ensino médio. Eu sou o professor de História, Henrique Virgínio, mas você já sabe, pode me chamar de Pimpão. E comigo nós temos a Aline, nossa intérprete de Libras. No suíte nós temos a nossa querida Ana Macari. Aninha, cheiro no coração como sempre. Adoro quando você está no suíte, os meninos que me perdoem. Mas sou mais você, viu? Sou mais você. Eu sei que eu vou apanhar de Johnny Boy e de Robertão, mas tamo juntos, tamo juntos. Depois eu pago aqueles 100 reais que me prometesse ali, tá? Tá bacana? Então, fera, hoje a gente vai tratar de introdução aos estudos históricos. Um assunto que a gente passa muito rapidamente no primeiro ano do ensino médio, mas que tem uma grande importância, principalmente nas questões ligadas ao SSA da UPE. Todos os anos o SSA1, quase que não sai, o SSA1 traz, no mínimo, uma questão sobre introdução aos estudos históricos. E uma coisa muito comum de ser perguntada dentro desse assunto é para que serve a história? Bem, história não tem uma praticidade. História é uma forma de entendermos a nossa sociedade e o mundo em que nós vivemos. Mas a pergunta que deveria ser feita é: o que é a história? Para que serve o estudo da história? Essas são as perguntas corretas, para as quais eu vou buscar responder na nossa aula de hoje. Então, vamos começar nossa viagem pelos estudos históricos através de uma definição global, uma definição genérica do que é a história. Nessa definição genérica, você pode observar que história é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem em sociedade ao longo do tempo. Grifei alguns pontos aí, destaquei na verdade, e gostaria que você se ligasse. Homem, sociedade e tempo. Esse homem é no sentido de humanidade, tá bem? Que isso fique bem claro. Então, homem, sociedade e tempo são palavras que não podem deixar de ser associadas com o estudo da história. Bacana? Outras definições. Essa já apareceu em provas, inclusive de Enem. É um texto tirado do livro do escritor Peter Burke, o livro A Escrita da História. Acompanha comigo. História inclui todo o traço e vestígio de tudo o que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Então, mais uma vez, você vê o homem participando desse processo de desenvolvimento da história. Eu trouxe outra também de um cara que costuma aparecer com frequência nas provas de vestibular. Dessa vez é o Erich J. Hobsbawm, lá do livro Sobre História. A definição que Hobsbawm nos traz de história é a seguinte: a história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade. Então nós tivemos 3 definições para o que seria a ciência da história. E todas elas você vai encontrar homem, sociedade e tempo, algo que não podemos deixar de associar com a nossa tão amada disciplina ou nossa tão amada ciência, na verdade. E qual é o papel do historiador? O que faz o historiador? O historiador busca conhecer o passado e interpretá-lo de várias formas. Por isso, ele não é o dono da verdade. Afinal, o que é a verdade? Existiria somente, unicamente, uma verdade? Não. A história é o estudo das ações humanas no passado e no presente. Ou, como defende o grande historiador Mark Bloch, a ciência dos homens no tempo. Vê que coisa linda. Aninha, traz aqui para mim. Olha que coisa maravilhosa que o Mark Bloch diz para a gente. História é a ciência dos homens no tempo.
Até porque a história surge, como Hobsbawm falou no texto anterior, com o aparecimento do primeiro homem. E ela só terá fim quando o último homem não puder mais registrar nada. Belíssimo, né? Filosófico. Ana, foi bonito, foi não, Ana? Foi muito bonito, foi bonito, não? Ana tá fazendo um coraçãozinho ali. História é lindo, gente. História é maravilhosa, tá? Tô parecendo o Luiz falando de língua portuguesa. Luiz, cheiro do tio Pimpão. Bacana? Então, vê só. O que é que a gente tem que fazer ao estudo? O que é que o historiador faz quando vai estudar algum aspecto da historiografia, da história mundial, perdão? Fazer perguntas sobre a vida humana e buscar respostas para ela é o trabalho do historiador. Vou repetir para você, tá? Fazer perguntas sobre a vida humana e buscar respostas para essas perguntas é o trabalho do historiador. Essas perguntas fazem parte da investigação histórica. O historiador que vive no presente olha para o passado, colhe informações importantes para a sua análise e depois interpreta essas informações com os conhecimentos e os valores que possui. Por isso, pode-se dizer que a história é a ciência que estuda o passado e também o presente, bem como a relação entre um e outro. Ficou claro, fera? Bacana? Vê como é fácil a gente entender? Vamos continuar aí. Outras perguntas que muitas vezes me fazem, ou já devem ter sido feitas, eu acho que a todos os professores de história do nosso estado e do nosso país. Aninha, joga na tela do pessoal, por favor. Olha aí. História é uma ciência? É uma narrativa? Conta o passado? É uma investigação? A resposta é sim para todas elas. História é tudo isso. E a palavra história? Você já se perguntou de onde veio? A palavra história tem origem no grego antigo, iotopia. História, que significa pesquisa, conhecimento advindo da investigação ou investigação. Então, é uma palavra bem antiga, já utilizada pelos gregos. Tá bem? Uma coisa importante, Aninha, traz aqui para mim. Fique esperto, história é uma palavra polissêmica, ou seja, ela tem vários significados e sentidos. Tem que ter cuidado. Toda vez que se tratar de investigação do passado ou associar a questões ligadas ao homem, à sociedade e ao tempo, ela está falando de história, ciência. Tá bem? Fica esperto com isso. Não existe mais aquela diferença entre história com H e história com E. Hoje, tudo é história. Bacana? A utilização da palavra história, que a gente viu que tem origem na Grécia Antiga, pela primeira vez, foi feita há pouco mais de 3.500 anos. Faz bastante tempo. Ela tem origem no radical histor, que é uma palavra grega que significa testemunho. Depois, a história foi identificada como uma narração, a narrativa de um determinado acontecimento. Pegando esse gancho, a gente pode dizer que o historiador é uma espécie de memorialista, escrevendo no presente sobre os acontecimentos lá do passado. Não esquece, o historiador ele vai olhar para o passado do presente, vai olhar para trás do tempo em que vive. Bacana? Fica sempre esperto. Observa a imagem do slide que segue. Esse é Heródoto de Halicarnasso. Esse não, essa é a estátua, tá bem? Heródoto já nos deixou faz muito tempo. A primeira vez que a palavra história foi usada no sentido de investigação foi utilizada por esse cara, Heródoto, da cidade de Halicarnasso, uma cidade que pertencia à Grécia Antiga e que se localizava na região da Ásia Menor, atual Turquia. Heródoto foi um importante historiador e geógrafo grego da antiguidade. Ele foi e é considerado o pai da história. E quem foi que deu esse título de pai da história para Heródoto? O filósofo romano Cícero chamou Heródoto, graças às suas investigações do passado, de o pai da história.
o pai das investigações narrativas. Vê que bacana, hein? Já ouviu falar nisso? Acredito que sim. Se você teve e tem um grande professor de história, com certeza ele deve ter falado de uma maneira tão apaixonada quanto eu sobre essa parte da nossa definição dos estudos históricos. Então, fica ligado. Heródoto dedicou a vida inteira aos seus escritos. Viajou por todo o mundo antigo, o mundo até então conhecido. Penetrou no Império Persa, atingiu a região da Babilônia, a Fenícia e foi até o Egito. Escreveu vários acontecimentos de seu tempo, como as grandes e admiráveis ações entre gregos e os chamados bárbaros, e todos os fatos que precederam as chamadas guerras médicas, as guerras entre os gregos e os persas. Pimpão, por que guerras médicas? Os gregos se referiam aos antigos persas como medos, que era uma região do norte de onde eles viviam. Então, por chamá-los de medos, as guerras ficaram conhecidas como guerras médicas, tá bem? Na Grécia, entre os povos, além de lutar contra os persas, houve conflitos entre gregos e povos asiáticos. E Heródoto narrou acontecimentos desse período, principalmente num conjunto formado por 9 obras intitulado de A História. Esse nome não foi dado por Heródoto, mas seu conjunto de livros, organizados na Biblioteca de Alexandria, recebe o nome de A História, a narrativa. Tá? Então, história é uma narrativa de fatos do passado. Também. Bacana? Que fique bem claro, também é polissêmica. Tem várias formas de se definir a ciência da história e a própria palavra história. Seguindo, meu fera. Como eu falei para você anteriormente, Heródoto foi o primeiro escritor em prosa e o primeiro historiador do mundo ocidental. Sua obra era intercalada de diálogos, o que facilitava o entendimento do leitor, e relatos na primeira pessoa. Impõe-se pela narração simples e direta, o que facilitava a leitura dos escritos de Heródoto. Suas obras incluem contos, lendas, tradições folclóricas, recolhidas em suas viagens e por ele descritas em várias versões. Então, Heródoto não só escreveu fatos ligados à historiografia do seu tempo, mas também contos e lendas dos diversos povos que teve contato. Show? Vamos seguindo mais um pouquinho? E por que estudar história? A resposta eu vou pedir para a Aninha colocar aí na sua tela. Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do seu processo de desenvolvimento. Olha aí, eu estudo para conhecer mais sobre minha própria história. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu próprio tempo. Olha que coisa linda. Ó. O conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu próprio tempo. Um povo sem história é um povo sem passado. E sem passado é impossível haver um futuro. Foi profundo agora. Ana está dizendo ali, poxa, hoje você está profundo. É porque vocês não podem ouvir. A gente tem um pontinho aqui que a Ana fica falando. Aí fica, poxa, você está tão filosófico, Pimpão. É, Ana, é porque eu sou apaixonado por história. Quem gosta de história aí em casa, ó, quem gosta de história, faz um coraçãozinho, faz. E se você gosta de história e gosta do tio Pimpão, aí eu gosto mais ainda de você. Ó, que bacana. Aí a Ana está dizendo aqui no meu ouvido, para com isso, menino, tá fazendo passar vergonha. Não, Ana, não. Então, gente, qual o objeto de estudo da história? Você já sabe. Se você está acompanhando a aula desde o início, você já sabe que o objeto de estudo da história são os homens, a humanidade. Mais precisamente, a ação humana, que se constitui nos chamados fatos históricos. Não é qualquer ação humana,
mas a ação humana que causa uma série de transformações sociais, culturais e políticas dentro de um tempo e dentro de um espaço, causando essas alterações dentro daquela sociedade. Essas alterações são chamadas de fatos históricos e têm uma grande relevância para o estudo do historiador, tá? Para as pesquisas do historiador. Um te liga-te. Mostra o bonequinho aí, Ana. Mostra o bonequinho aí do te liga-te. Aí. Te liga-te. Aí alguém está dizendo, antes de o professor Pimpão fala te liga-te. É se liga. Eu sei, meu pequeno gafanhoto, mas a ideia é chamar sua atenção. Para o quê? Deixa na tela ainda, Ana. Olha aí, ó. Todas as pessoas, independentes de etnia, classe social, sexo ou idade, são agentes construtores da história. Então, todos nós temos uma história. Nem todos vão estar nos livros, mas toda história é importante. Toda história é aprendizado. E isso nos faz cada vez mais homens e mulheres especiais. Porque podemos construir histórias, programar o nosso futuro e sermos pessoas mais felizes. Ou até mesmo fazer outras pessoas mais felizes. Calma, Ana, calma, eu tô escutando. Tá dizendo aqui, você vamos parar com isso. Tá lendo, não chore não, viu? Então, gente, o que danado é o fato histórico? Vem com o tio Pimpão, observa nessa tela aí. Ó. Fato histórico é um acontecimento desencadeado no passado. Ele é irreversível, pois não pode ser modificado. O fato histórico é singular, ele é único. Então não me venha com o papo de que a história se repete, por favor. E é reconhecido publicamente. Porém, o que não muda são as interpretações ao seu respeito. Tá? Por que interpretações e não interpretação, Pimpão? Porque os fatos históricos podem ser observados de diferentes maneiras. Observe o quadrinho amarelo. Os próprios historiadores interpretam o mesmo fato histórico de diferentes maneiras. Novas fontes históricas, novas tecnologias e mudanças culturais no tempo e no espaço modificam as interpretações sobre os fatos históricos. Então, um acontecimento que tem uma visão hoje pode ter uma visão mais ampla ou até mesmo ser excluída a visão anterior, baseado nos novos fatos e interpretações feitas nos tempos advindos. Tranquilo? Bacana? Traz aqui para mim, Aninha. Tem que ficar esperto nessa questão do fato histórico, tá bem? Em história, gente, é possível fazer novas descobertas, até quando investigamos um fato já bem estudado do passado. Podemos encontrar novos documentos ou reinterpretar documentos já analisados. Segundo o historiador Mark Bloch, olha ele aí mais uma vez, a diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que constrói, tudo que toca, tudo que ele deixa marca, pode e deve fornecer informações sobre o fato, sobre a sua história, sobre a sua sociedade. Mark Bloch, lá no livro Apologia da História, o ofício do historiador. Se você pretende um dia se tornar historiador ou historiadora, dá uma lida nesse livro. É muito bacana. Tem uma hora que a linguagem fica um pouco arrastada, mas vale a pena entender a visão da história e da historiografia por um cara que foi tão apaixonado por ela quanto o Mark Bloch. Bacana? Então, gente, fatos históricos, para ficar mais fácil, vamos amarrar. Aninha, joga na tela aí, joga na tela. Fatos históricos são acontecimentos de ampla repercussão para os quais se busca, olha aí, ó, causa e consequência. Eu vou trazer dois exemplos de fatos históricos. Esses fatos causaram amplas transformações nas sociedades do seu tempo, tá bem? Primeiro, a Guerra Fria. Pode observar aí. A Guerra Fria trouxe mudanças tecnológicas, culturais, políticas e sociais no nosso planeta. Não foi nem na Rússia, que na época era a União Soviética, nem nos Estados Unidos da América, mas sim para todo o planeta. Essa disputa de poderes
entre essas duas potências pós Segunda Guerra Mundial. E o segundo, eu acho que, entendi, teve que sair na edição por conta do corte. Mas o outro fato que a gente pode trazer é justamente a questão do 11 de setembro do ano de 2001, que dava início à Primeira Guerra do século XXI e a política de guerra ao terror, desenvolvida pelos Estados Unidos da América, na época presidida por George W. Bush. Bacana? Alguém passou com a moto agora aqui com uma vontade, viu? Que eu acho que o cara está na competição. Show de bola? Então tá aí um exemplo de fato histórico. Além do fato histórico, existe o fato social, mas esse eu deixo para os professores de sociologia tratarem em aulas futuras. Bacana? Então, gente, olha, para investigar, explicar e compreender os fatos históricos, o historiador necessita estudar determinados documentos. Esses documentos são chamados de fontes históricas, ou seja, os registros, vestígios ou marcas da presença dos homens e mulheres que viveram no passado. As fontes históricas, são a matéria-prima do trabalho do historiador. Sem essas fontes históricas não é possível fazer uma investigação precisa, uma investigação através do método histórico. Lembre-se, história é ciência e como ciência ela tem uma metodologia para a sua investigação. Então, as fontes históricas são a matéria-prima do historiador. É aquilo que vai trazer veracidade às suas investigações. E essas fontes históricas estão presentes desde a pré-história do nosso mundo até os dias de hoje. Exemplo de fontes históricas conhecidas por muitos de vocês. Está aí na telinha. Joga aí na telinha, por favor, Aninha. Você tem aí um tablet de argila com escrita cuneiforme, lá da época dos sumérios, lá da antiga Mesopotâmia. Você tem aí também ao lado do tablet de argila, você tem as pontas de pedra lascada de uma lança pré-histórica. Tudo isso serve como matéria-prima, como fonte de pesquisa para o trabalho do historiador. Uma fonte escrita e uma fonte não escrita. Por que eu estou dizendo escrita e não escrita? Isso tem a ver com o finalzinho da nossa aula de hoje. A classificação, a tipificação das fontes históricas. Eu vou deixar um tempinho aí na sua tela, esse quadrinho, esse mosaicozinho, na qual você tem as tipificações de fontes históricas. As fontes secundárias, elas não são necessárias para vocês do ensino médio. Então você tem que se ligar nas fontes de base primária, tá bem? As fontes secundárias têm ali, investigações de outros historiadores, contribuições de outras ciências. O que mais aparece nas provas são as fontes do tipo primária, e elas são divididas em 3 categorias: orais, não escritas e escritas. E abaixo delas seguem os exemplos. Chama a atenção onde tem assim, escritas. Veja que aparece lá cartas, diários, leis, obras literárias, jornais, anúncios, inscrições em pedras e outros materiais. Tudo isso serve como material de investigação e estudo do passado. Bacana? Bem, nosso tempo de hoje acabou. Quinta-feira eu ainda retomo para a gente entender um pouquinho mais sobre essa divisão do tempo histórico e falar um pouco mais sobre historiografia, a escrita da história. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê numa outra história. Até breve!